Eu quero nesta manhã também começar, nós vamos falar sobre uma notícia que muda o mundo. E às vezes, Deus nos manda dar algumas notícias ou alguma palavra a alguém, e nós nos retraímos e dizemos ao Senhor, Senhor, não, eu não vou falar porque eu não tenho coragem. E nesta manhã de público eu quero pedir perdão a Raque e ao Fabiano. Porque no domingo passado, Deus falou para mim, fala para a Raque isso. Ela estava no culto da noite. E eu não tive coragem de falar. E hoje ela chegou aqui e eu fui para ela e falei hoje. E ela virou para mim e disse assim, chegou até a mim então. Não sei como. Quando você se calar, Deus pode levantar outra pessoa. Mas nunca esqueça que vai ser cobrado de você. E eu peço perdão. E quero ser fiel ao Senhor para falar aquilo que o Senhor me manda falar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então. Uma notícia que muda o mundo. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 16, 9 a 11. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Quem não gosta de receber boas notícias? Quem não gosta de, às vezes você está na sua casa e você recebe um telefonema ou você recebe uma mensagem no WhatsApp dando a você uma ótima notícia. Todos nós gostamos de boas notícias, não é mesmo? Todo ser humano é apaixonado por boas notícias. Existem pessoas que gostam de más notícias também, né? Meus filhos brincam comigo que eu sempre estou falando de coisas ruins que acontecem. Então, hoje em dia, eu já até evito. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa e eu tinha visto aquela notícia daquela pedra que caiu sobre algumas lanchas lá em Minas Gerais. Não sei se vocês viram, uma tragédia que aconteceu em Minas ontem. Mas eu não falei nada, porque se eu falasse, eles iam lá, vem a mãe de novo. Não que eu goste, mas como eu estou sempre inteirada, porque eu trabalho numa loja com um monte de mulheres, sabe que mulher está sempre bisbilhotando na internet, né? Lá na loja eu já fiquei sabendo dessa notícia na hora do meu café. E eu fiquei apavorada com a notícia. Mas eu não falei nada. Eles é que contaram para mim e estavam mostrando os vídeos. Mas nós, naturalmente, gostamos de boas notícias. Quando nós recebemos uma notícia triste, nós nos entristecemos, nós choramos, nós ficamos quietos, nós ficamos pensando, talvez eu pudesse ter feito alguma coisa a respeito, né? Se envolve a nossa família. Muitas vezes nós pensamos assim, será que eu não podia ter feito nada para evitar que essa notícia, que isso acontecesse, eu recebesse agora essa notícia? Nós gostamos de boas notícias. E é interessante notar que uma das maiores notícias, se não a maior, que o mundo já pode ter recebido, aconteceu há mais de 2000 anos atrás, há um grupo muito simples de pessoas, que eram pessoas desprezadas pela sociedade de então, um grupo de pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos, cuidando de ovelhas, e lá, altas horas da madrugada, um anjo se apresentou a eles e eles ficaram morrendo de medo, e você conhece a história do Natal, né? Muitas vezes dramatizada nas igrejas, nos shoppings, e o anjo se apresentou e disse assim, não tenham medo, porque eu trago para você novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu já sei decora esse texto, porque muito menina, muito pequena, há pouco tempo atrás, né? Eu fiz um teatro e essa era a minha fala, então eu decorei essa fala. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos será por sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A maior notícia
a maior notícia. Enquanto eles falavam, miríades e miríades de anjos celestiais apareceram no céu, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. A maior notícia que o mundo poderia receber, a notícia do nascimento de Jesus, o Salvador, aquele que viria para resgatar a minha vida e a sua vida da perdição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram felizes, eles gostaram da notícia. E isso está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo de 9 a 10, se você quiser conferir depois em sua casa. E nós temos uma outra notícia também que fez toda a diferença e que faz a diferença. E é essa notícia capaz de mudar o mundo que nesta manhã eu quero compartilhar com você. Um dia, Maria Madalena, após a morte de Jesus, Maria Madalena e mais outras duas, uma outra Maria e Salomé, elas levantam de madrugada muito cedo e elas vão ao sepulcro. E quando elas chegam lá, um anjo também. Elas vão lá para ver o sepulcro e para embalsamar o corpo de Jesus, conforme era costume dos judeus da época. E quando elas chegam lá, o anjo chega para elas e diz assim: por que vocês estão aqui? O que vocês vieram fazer aqui tão de manhã cedo? Já era frio, ainda era frio, porque lá de madrugada é bastante frio. E eles disseram: o que vocês vieram fazer aqui? Por que vocês estão buscando entre mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, aleluia! A maior notícia que a humanidade pode receber, e a notícia que você pode receber nesta manhã: ele está vivo, independente das notícias que você tem ouvido nesta semana, independente da pandemia, independente da gripe que está assolando aqui o Brasil, independente. Ele está vivo e Ele está aqui nesta manhã. E Ele tem um compromisso com a sua vida e com a minha vida. Ele tem nos chamado de filhos, Ele tem nos chamado de amigos. E Ele está presente aqui nesta manhã para mudar o curso da sua história. Ele está presente aqui nessa manhã para mudar toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua casa, toda a igreja. Ele está aqui. Ele está presente nesta manhã, neste lugar. A maior notícia de todos os tempos. Quando essas mulheres foram ao sepulcro, bem cedo, naquele dia, os anjos falaram para elas irem levar uma notícia. E os anjos falaram para ela assim: olha, vão dizer aos discípulos e a Pedro, como se Pedro não fosse discípulo, né? Mas Jesus tinha um cuidado especial com Pedro, né? Vai lá, diz para Pedro, o Pedro que negou, o Pedro que disse que não conhecia, diz para ele também que Jesus ressuscitou, os anjos falando, e que eu vou, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Mas a palavra diz que elas ficaram com muito medo. E de princípio, historiadores dizem isso, e está registrado na Bíblia, que a princípio elas não falaram a ninguém. Mas elas não aguentaram por muito tempo. Elas não aguentaram ficar com aquela notícia, porque o túmulo estava vazio. Elas viram que o túmulo estava vazio. Uma coisa é você ouvir falar, e outra coisa é você ver. Elas viram os lençóis à parte, o lençol que envolvia a cabeça num lugar à parte. Elas viram que Jesus não estava mais lá. Quando elas chegaram, já havia tido um terremoto. Os guardas que guardavam a porta do sepulcro estavam todos desmaiados, caídos pelo chão, porque você sabe que eles foram até as autoridades e falaram: olha, aquele farsante, falando a respeito de Jesus, falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, para que não aconteça dos discípulos virem e roubarem seu corpo e espalharem por aí que ele ressuscitou, então vamos colocar a guarda lá. Aí a autoridade falou assim: tá aí a guarda, pode pôr lá e guarda a porta do sepulcro sem problema nenhum. E eles foram guardar o sepulcro. A palavra de Deus fala isso. Em todos os evangelhos está a narrativa da ressurreição de Jesus. Se você ainda não conhece esses textos, nós não vamos nos ater a cada um deles, mas você pode ler os evangelhos
que você vai ter todas essas confirmações daquilo que eu estou falando aqui nesta manhã. Então, os guardas estavam desmaiados, todos caídos pelo chão, cada um para um lado. A pedra estava tirada. E tinha um anjo sentado aonde Jesus tinha sido colocado, numa cabeceira, iam aos pés. Por que vocês estão aqui? Elas foram. E então, elas voltam dali correndo para a cidade de Jerusalém. E quando elas chegam lá, elas vão a Pedro e a João. Isso está escrito no livro, no capítulo 20 do livro de João, do Evangelho de João. Elas vão lá e falam para João e Pedro assim: olha, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E a palavra diz ali nesse texto que eles saem correndo. O discípulo que Jesus amava, que é João, correu mais rápido. Acho que ele era mais magrinho, mais preparado, assim como o pastor Emerson, né? Vai para a academia todo dia. Conseguiu chegar primeiro. Só que ele não entrou. E Pedro vem atrás. Eu acho que Pedro já era mais fortinho, né? Veio atrás. Conseguiu chegar, só que Pedro chegou e Pedro entra no sepulcro. Você pode pensar, como assim Pedro entra no sepulcro? É que o sepulcro dos judeus é diferente do nosso. Eu estive lá e eu entrei. Existe um lugar onde é colocado o corpo, esse lugar é fechado. Mas existe um lugar, a nossa irmã Leuí também esteve lá, e dá para você entrar aonde foi colocado. E Pedro entrou, e ele viu apenas os lençóis. Jesus não estava mais lá. E a palavra de Deus diz que eles voltaram maravilhados para Jerusalém, para casa, onde eles estavam, eles voltaram para lá. E dessas narrativas, e deste versículo que nós lemos hoje, desses versículos, nós podemos tirar algumas lições. E eu quero destacar lições e também conselhos. Eu quero destacar a você nesta manhã aquilo que Deus tem falado ao meu coração e aquilo que Deus me ensinou com essas leituras e com essa meditação. E a primeira coisa que eu quero destacar nesta manhã como um tipo de conselho a você, aquilo que Deus falou ao meu coração, ele disse assim: não deixe que seus medos, suas tristezas, ou o que você pensa que não deu certo, o paralisem, o façam deixar de crer, de amar o Senhor. Aquelas mulheres que foram até lá o sepulcro, elas estavam tristes, elas choravam, só que elas não deixaram. Elas tinham medo, sim, das autoridades, mas elas não deixaram que aquilo que elas sentiam, a dor que elas sentiam, como Maria Madalena, que havia sido liberta de 7 demônios. Você já pensou o que é isso? Se um demônio na vida de uma pessoa já faz um estrago, imagina 7 demônios na vida de uma mulher. O que era o inferno da vida de Maria Madalena? Mas ela não deixou que o fato dela ter visto que Jesus havia morrido, que Jesus havia sofrido, que Jesus havia rendido o seu espírito, que talvez agora ela pensasse assim: mas Senhor, logo agora que nós estávamos seguindo o Senhor, elas caminhavam da Galileia até a Judeia com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Lucas que essas mulheres que vinham da Galileia serviam ao Senhor com as suas rendas, com as suas posses, com dinheiro. Elas financiavam o ministério de Jesus. E talvez elas pensassem assim, aqui conjecturando, não é mesmo? Elas pensassem: puxa vida, agora está tudo acabado. O nosso mestre morreu. Aquele que seguíamos se foi. E não existe dor mais triste do que você perder alguém que você ama, não é mesmo? Não existe. Eu já perdi pai, eu já perdi mãe, né? Não estão mais presentes comigo, é uma dor muito grande. E ali, elas não permitiram que a dor, aquilo que elas achavam que não tinha dado certo, paralisasse a vida delas. Porque os discípulos achavam que era naquele tempo que Jesus ia restaurar o reino a Israel. Porque eles eram escravos em Roma. Eles estavam como um povo escravizado lá em Roma. Lá em Jerusalém, eles eram escravizados. Eles não podiam fazer o que eles queriam exatamente. Eles tinham que prestar obediência ao rei da época. Mas eles não deixaram. Mesmo que eles pensavam. Os discípulos,
não aqui falando mal de ninguém de maneira alguma, os discípulos, pernas para que te quero. Não é verdade? Você pode ler todas as narrativas da crucificação. Estava lá na hora, nota-se João ao pé da cruz, Jesus falando para João, João, eis aí a tua mãe. Falando para a sua mãe Maria, Maria, eis aí o teu filho. Ali, a partir daquele momento, a palavra de Deus diz que João recebeu Maria, mãe de Jesus, em sua casa. Então, teve um cuidado para com a mãe de Jesus. Mas a maioria deles, conhece alguém assim? Que na hora do medo, que na hora da dificuldade, que na hora da luta, pernas para que te quero? Você já conheceu alguém assim na sua caminhada cristã? Que um dia chegaram para Jesus e disseram, eu vou te servir até o último dos meus dias. E quando a luta chegou, eles correram para longe do Senhor. Eles se afastaram do Senhor e talvez nunca mais voltaram. Essa semana, antes de ontem, eu ouvi uma notícia de um cantor gospel, aconteceu no ano passado, da Assembleia de Deus. Não me recordo o nome, mas aparece ele na foto, numa igreja, encontrado morto na fazenda Rio Branco, porque havia se envolvido com o tráfico de drogas. E eu olhei aquela notícia e eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, como alguém que já experimentou do Senhor, que já provou da bondade, da misericórdia do Senhor, cai tanto, sai tanto, vai tanto para longe. Como alguém? Porque são pessoas que na hora das dificuldades olham apenas para as dificuldades e esquecem da maior notícia que muda toda a história. Jesus está vivo. Independente daquilo que você passe, independente das lutas, independente das dores, Jesus está vivo. Aleluia! E quando nós entendemos que Ele está vivo, nós entendemos que Ele está cuidando das nossas vidas. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que é vivo e um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, segundo diz a palavra do Senhor. Não deixe. Os discípulos deixaram ser paralisados, mas elas se levantaram de manhã muito cedo. E elas foram lá, no sepulcro, elas queriam prestar a última homenagem ao seu mestre querido. Elas foram levando aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Por que elas foram? Como é que os outros não sabiam onde é que estava Jesus? Mas elas ficaram até o fim. Quando, após Jesus morrer, José de Arimateia vem pedir o corpo para Pilatos. E junto com ele, Nicodemos. Sabe aquele que foi de noite ter com Jesus? Às vezes a gente prega a palavra para alguém, a gente nunca vê essa pessoa se converter, né? Mas não desista, porque você não é o dono do tempo. Nicodemos tinha se afastado triste porque ele era muito rico. Mas lá, quando Jesus, ele vai, a palavra de Deus diz assim que ele vai levando 500 libras de mirras e de aloés para embalsamar o corpo do Senhor. Elas estavam de longe vendo aonde que Pilatos ia colocar o corpo. E então, Pilatos pega um lençol que ele havia comprado, conforme era costume, e todas as especiarias e coloca ali o corpo de Jesus de uma maneira rápida, porque já ia chegar o sábado, e no sábado eles não fazem nada, e elas de longe observando onde é que colocar o corpo do nosso Senhor Jesus. E elas pensaram, na pedra sim, porque elas viram que Nicodemos, né, e José de Arimateia tinha rolado a pedra na porta do sepulcro, e não é uma pedrinha não, gente, é uma pedrona mesmo que a gente não consegue mover não. Eles tinham colocado a pedra para guardar a porta do sepulcro, para fechar, e elas foram no caminho dizendo, quem é que vai afastar a pedra para nós? Quem é que vai? Por quê? Elas viram que Nicodemos já tinha levado, mas elas acharam pouco ainda, sabe? Mulher acha sempre meio pouco, né? Ela quer sempre fazer mais, né? E elas disseram assim, eu acho que Nicodemos levou pouca coisa, vamos lá levar mais. E elas foram com mais, elas queriam prestar a sua última homenagem ao mestre querido. A dor delas não impediu elas de caminharem, elas não ficaram paralisadas. E elas foram até lá. Nós vemos nesta história que a nossa dor pode nos paralisar.
paralisaram muitas pessoas na caminhada. Mas essas mulheres tiveram um exemplo que nós devemos seguir. Não deixe que o medo, que a dor, que a dificuldade, que a dúvida paralise você. Continue servindo ao Senhor, mesmo quando as perguntas chegarem, mesmo quando as coisas que você não compreende chegarem na sua mente, e não, mas eu vim servir o Senhor, mas parece que as coisas ficaram pior do que era antes. Não permita que isso paralise você. Continue servindo ao Senhor, continue prestando a Ele a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. Não desista de servir ao Senhor. O medo pode paralisar, mas não paralisou a elas. A segunda lição que eu quero deixar aqui hoje para vocês, para nós, é que a notícia que Maria Madalena tinha para dar, e aquelas mulheres tinham para dar, era uma notícia endereçada a um grupo específico de pessoas. Na leitura, nós já podemos ver isso. Elas foram anunciar a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Um grupo específico, não é mesmo? Alguém que tinha sido companheiro de Jesus. E agora, eles estavam tristes e choravam. Quantos nesta caminhada, como eu já citei o caso do cantor gospel, quantos nesta caminhada já foram companheiros de Jesus? Estavam na presença do Pai. E hoje estão tristes e chorando. E hoje estão buscando satisfação interna num lugar onde não irão encontrar. Quantos você conhece? Eu conheço muitos. Nós vimos durante esses 2 anos de pandemia alguns memezinhos, né? A pastora Gisele já comentou aqui. E eu também quero comentar a respeito. Né? Não vou fazer como ela faz, porque eu não tenho jeito dela, né? De imitar, né? Mas você lembra da pastora Gisele aqui imitando, né? As pessoas, você via no Face assim, ou no Insta, né? Quando abria a igreja, o que ia acontecer? Eu vou entrar lá pulando, dançando, louvando. Uma outra vez apareceu um outro lá, as crianças entrando pela igreja. Assim vai ser quando as crianças... Lembra que as crianças não podiam vir na igreja? E lembra que apareceu no Face e no Insta as crianças fazendo festa porque vinham os pais alegres, porque podiam trazer as crianças para a igreja. E a gente viu tanta coisa. E gente glorificando e falando que ia ser assim na volta, né? E nós voltamos, né? Glória a Deus que nós voltamos. Mas não foi muito bem assim, né? Não foi muito bem assim, né? Tem muitas igrejas que durante a pandemia fecharam. Tem igrejas inteiras que cerraram as suas portas e disseram, eu não vou mais. Pastores que entregaram seus ministérios, esqueceram da boa notícia que transforma o mundo, esqueceram que foram chamados, como disse o pastor Renato nesta manhã, para levar essa boa notícia que transforma, que cura, que liberta, que salva o homem perdido. Quantos tinham sido, tendo sido companheiros de Jesus, agora estão tristes e chorando? E nesta manhã o Senhor nos chama novamente a, como Maria Madalena foi levar a notícia de que Ele ressuscitou, de que Ele está vivo. O Senhor nos chama nesta manhã novamente a você ir levar a notícia àqueles da sua família que estão tristes chorando, àqueles seus colegas que estão tristes, àqueles que fazem parte de um clube. E eu convido você nessa manhã a nunca fazer parte deste clube, desse fã-clube que é o clube TSCJ. Tendo sido companheiros de Jesus, não faça parte desse grupo. TSCJ, tendo sido, mas faça parte do grupo que é companheiro de Jesus. Até o fim, Senhor. Eu estou na Tua presença e estarei até o fim dos meus dias, Senhor. Não importa o que acontecer, não importa a dor, não importa a dúvida. Eu estarei sendo companheiro de Jesus até o fim dos meus dias, amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma reafirmação da sua fé e do seu compromisso com o Rei dos Reis? Tendo sido companheiros de Jesus. Esqueceram. Por que eles tinham sido? E agora eles estavam tristes e choravam?
Será que Maria Madalena também não estava triste? Em João, capítulo 20, nessa história da ressurreição, quando João narra, João é muito detalhista, e João fala que Pedro e João foram até lá, ele fala, eu e Pedro estivemos aqui, lá no túmulo, não é muito longe o lugar da onde foi a crucificação, do lugar do sepultamento, é perto, é fora da cidade, dos muros de Jerusalém, mas é perto, tanto é que Pedro e João foram correndo da cidade de Jerusalém, da cidade velha, né, da cidade lá, até o sepulcro, eles foram correndo para ver. Então, eu não daria conta de correndo, mas eles deram conta, né? Mas é perto. Mas a palavra diz que Pedro e João voltaram para casa, mas Maria não voltou. Maria ficou lá no sepulcro, isso está lá no capítulo 20 de João. E ela ficou lá sentada, chorando, você conhece a história. E ela, uma hora, ela chorava, e ela levantou e foi dar uma olhada de novo. Ah, mas o Senhor não está aqui mesmo, né? E ela ficou chorando. E Jesus, então, aparece para ela pensa que é o jardineiro, e ela diz assim, mulher, por que você está chorando? E ela pensa que é o jardineiro, e ela diz assim, levaram o meu Senhor. Primeiro aparece um anjo e diz, por que você chora? E ela fala, levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram o meu Senhor. Aí depois aparece e de novo e fala, por que você está chorando? Ela diz assim, se você levou ele para algum lugar, me fala, porque eu vou levá-lo. Ela estava disposta a levar o seu Senhor, até mesmo morto dali, porque ela não conseguia aceitar que o seu mestre não estava ali, ela não tinha conseguido entender ainda o que tinha acontecido. Agora, quando Jesus fala para ela, Maria, aí ela reconhece a voz do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós estamos em grandes dificuldades, quando nós estamos passando por momentos tão difíceis, e o Senhor fala conosco, é maravilhoso nós podermos ouvir a voz do Senhor dizendo, Marli, Maria, Ju, pastora Gisele, pastor Emerson, Rafael, é maravilhoso nós podermos ouvir a voz do Senhor. E ela também estava triste, mas ela não deixou que a tristeza dela impedisse ela de levar a notícia a outras pessoas. Muitas pessoas falaram que permaneceriam. Eu não estou falando, meus amados irmãos, da pandemia apenas. Eu estou falando de compromisso de vida com o Senhor. Eu estou falando de uma caminhada que um dia você recebeu o Senhor na sua vida e disse, eu te servirei, Senhor, por todos os dias da minha vida. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, o seu prazer de estar na casa do Senhor não é mais o mesmo. A sua alegria de louvar não é mais a mesma. Você vem muitas vezes, ou nós viemos muitas vezes por obrigação. Se eu não for pastora, vai pegar. Não, é diferente. Quando nós resolvemos servir ao Senhor com todo o nosso coração, estar na presença e na casa do Senhor não é peso, é alegria, é motivo de júbilo, é motivo de tristeza quando eu não posso vir. Não, assim, motivo de tristeza. Hoje tem culto. Puxa, mas de novo. Vamos começar aí a semana dos 6 dias. Misericórdia, 6 dias na igreja. E eu estou convidando vocês que quiserem vir amanhã à noite, né? Depois eu converso com a pastora Gisele, para o culto do balde. Amanhã à noite, às 8 horas da noite. Todos são convidados. Não, terça é outra coisa. Amanhã é o culto do balde, às 8 horas da noite. Estou convidando todos vocês que quiserem. E estou intimando, né? Preciso que vocês venham ajudar no culto do balde aqui, porque a gente precisa de gente para ministrar. Então, amanhã às 8 horas da noite, amém? Combinado? E na terça começa a nossa campanha, que o pastor Renato vai depois explicar para vocês quem vai estar aqui na terça-feira. E nós pensamos, mas está a semana toda na igreja. Pastora, será que não é muito, não? Não é muito, meus amados irmãos. Você não sabe até quando você poderá vir à casa do Senhor. Você não sabe. Você não sabe até quando você terá as portas da casa do Senhor abertas. Se me convidasse para uma festa todo dia, eu ia na festa todo dia. Porque eu não perco festa. Agora, eu devo ser da mesma maneira para vir à casa do Senhor, amém? A gente sabe que às vezes existem dificuldades, enfermidades, às vezes o dinheiro da gasolina, mas deixa o carro e venha de ônibus, que é mais baratinho, é R$4,50. Você saindo com 2 horas de antecedência, como eu lá de Curitiba, eu consigo chegar com 2 horas de antecedência, eu consigo chegar aqui. Você vai para a praia
leva 5 horas no trânsito e não reclama. Estou certa ou estou errada? Então não se incomode de passar 2 horas no ônibus para vir à casa do Senhor. É 1 vez, 2 vezes no ano que tem essa campanha. E nós vamos ter aqui todos os dias em nome de Jesus. E nós? Permanecemos companheiros? Ou nós temos feito parte deste clube que eu disse para vocês não fazerem parte? TSCJ. Quantos têm ingressado nesse clube? Tendo sido. Não são mais, pastora, infelizmente. Quantas vezes nós choramos por quem não foi mais? Quantas vezes eu choro pelos meus filhos, que um dia foram, e que hoje não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. Aí você pode dizer assim, pastora, mas para ser cristão não precisa a casa do Senhor, não precisa sim. Precisa estar na casa do Senhor sim. Precisa ter prazer em estar na casa do Senhor, prazer em estudar, prazer em ouvir a palavra, prazer em moldar a sua vida conforme a palavra de Deus. Precisa aprender para poder fazer isso, como o pastor Augusta dizia nesta manhã na escola bíblica. Como? O pastor Renato repetiu a mesma coisa, mesmo sem saber. Como você vai saber pregar, saber falar de Jesus, resolver um problema com seus filhos, se você não conhecer a palavra? Nós temos o Nicolas, está se tornando muito em breve um adolescente. Como vocês vão ensinar para ele a palavra? Né? Só um exemplo aqui, claro. E tantos outros. E a gente ensinando muitas vezes, como aconteceu com os meus, criados na palavra. Hoje não querem. Como acontece com os filhos da irmã Anne. E talvez com alguns outros aqui, que vocês conhecem. Se nós ensinamos, mesmo assim eles se afastam. Imagina se nós não ensinarmos. Não faça parte desse clube, mas faça parte do clube que ama o Senhor, porque o Senhor amou você primeiro. Faça parte do grupo que ama o Senhor, porque o Senhor escolheu você primeiro. Faça parte desse grupo. A notícia era para ser dada a este grupo de pessoas que um dia haviam sido, mas que agora estavam tristes. Quantos chorando, gente? Quantos chorando? Quantos chorando? Quantos que, mesmo achando que ainda são companheiros de Jesus, mas estão longe da comunhão, não estão lendo mais a palavra, não estão mais orando, não existe mais poder, não existe mais alegria. Quantos? Muitos e muitas pessoas. A terceira lição que eu quero deixar aqui nesta manhã é: ninguém deixa de ser companheiro de Jesus por escolha do próprio Jesus. Você só deixa de ser companheiro de Jesus pela sua própria escolha. O pai nunca deixou de ser pai. Nós vemos na história do filho pródigo que o filho decidiu sair, não é mesmo? Ele chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte que eu tenho direito, estou indo embora, estou saindo fora, essa vida não é mais para mim. E muitos servos do Senhor, no decorrer de todo o tempo de cristianismo, de todo o tempo, têm dito isso para o Senhor: essa vida não é mais para mim, estou saindo fora, estou indo para um outro lugar, estou indo para uma outra realidade. O filho pródigo decidiu, ele quis, não foi a vontade do pai, mas foi a vontade dele. Então, nunca esqueça, você ou eu podemos deixar de ser companheiros de Jesus pela minha escolha, pela sua, não pela do pai. O pai estará lá de braços abertos, esperando por você. Quem saiu é que tem que voltar. Quem foi embora é que tem que vir. Ele já fez tudo que precisava fazer pela sua vida, ele já pagou o preço. Agora é decisão sua. A escolha é sua. Quantos você conhece que diziam assim: eu cantava, eu participava do louvor, eu orava, eu colocava as mãos sobre as pessoas eram curadas. Eu pregava como ninguém. Eu conheço muitas pessoas que pregavam como ninguém. Eu tenho um irmão que aos 17 anos ele começou a pregar e ele pregava como ninguém. O dia que eu fui batizada com o Espírito Santo era ele que estava pregando. E hoje ele não prega mais. E as pessoas dizem: não, mas na igreja tem muita coisa errada, pastora. Não, mas a pastora...
A pastora, por favor, a pastora, não tem jeito. O pastor, irmãos, vamos aqui analisar um pouquinho e pensar um pouquinho. Na sua casa, se alguém entrou na sua casa com o pé sujo e sujou toda a sua casa, a Andréia é uma pessoa muito caprichosa, a casa dela parece uma casa de boneca. Aí vai lá um descuidado e entra com o pé cheio de lama e suja a casa deixou de ser dela? O que ela vai fazer? Ela vai limpar a casa, vai continuar lá, ela não vai abandonar a casa dela. Se o irmão é chato, você deixa a casa do seu pai porque teu irmão é chato? Não, você não deixa. É a tua casa. Como é que as pessoas querem deixar a presença do Senhor porque o irmão é chato, porque a pastora é chata, porque isso, porque... Como? Se você não deixa a sua. Se você não admite que falem mal da sua casa e da sua família, como é que você vai admitir que falem mal da casa do Pai que te resgatou, que te escolheu primeiro, que te amou primeiro? Como você vai permitir isso? Não, tem gente imperfeita sim, mas o Senhor nos ama a todos. Então nunca esqueça, não deixe, por causa de coisas que você não concorda, por causa de coisas que você acha que está errado, não deixe a presença do Pai, não use como desculpa. Muitos têm usado como desculpa. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver, eu até perguntei isso para a pastora Gisele, mas como ela não está bem, hoje ela não pôde me responder, se ela tinha uma pesquisa de quantas pessoas que um dia foram e hoje estão desviados da presença do Senhor. É muita gente. Se fossem todos firmes, nós já teríamos ganhado o Brasil para Jesus. Se fossem todos firmes, nós já teríamos enviado tantos missionários para outras nações. Mas eu creio num tempo que o Senhor vai sacudir o Brasil e vai fazer com que nós enviemos missionários para outras nações. Eu creio num tempo que esta igreja vai enviar pessoas para missões. Eu creio num tempo que cada um de nós aqui seremos realmente contadores de boas notícias. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele muda histórias. Eu creio nisso. Não deixe que aquilo que você não gosta, aquilo que você acha que não deu certo, a oportunidade talvez que você acha que não foi te dada, mas eu canto, pastora, eu canto maravilhosamente bem, nunca me chamaram para o louvor daquela igreja. Sirva onde você está. Sirva tirando o lixo do banheiro, sirva limpando a casa do Senhor, sirva na porta, sirva chegando para um irmão, abraçando o irmão, dizendo: o Senhor é contigo. Sirva ao Senhor, independente do que você faz, trazendo um cafezinho, como nosso irmão Fabiano, todos os domingos, sirva ao Senhor, independente do que você vai fazer. E existem aqueles que fazem parte do grupo TSCJ e eles dizem assim: eu fazia tantas coisas, mas hoje eu não faço mais não, porque está tudo errado lá. Então eu prefiro não ir, eu prefiro não me envolver. Só que essas pessoas, muitas vezes, quando encontram com um crente, que faz parte do outro grupo, eles estendem a mão: paz do Senhor, irmão. Oh, glória! Só falta sair sapateando, né? Oh, glória! Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. É a linguagem dele. Ele torna-se um camaleão. Já viu o camaleão, né? A história do camaleão, né? Que ele se adequa, né? Assim tem uns que são assim. Oh, mas o Senhor é maravilhoso, é bom tal. Só que daí quando ele vai para o outro grupo, dos TSCJ, aí a linguagem muda. Aí é o samba, aí é a cervejinha, aí é isso, é aquilo, é o palavrão, é a palavra torpe. Muda. Ah, meus amados irmãos, eu não quero nunca sair. Isso não está em mim, não está em você, o não sair da presença do Senhor, o não entrar para o grupo, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que segura as nossas vidas com a sua graça e misericórdia. Não depende de você, depende da graça e da misericórdia do Senhor. Depende de você no tocante às suas escolhas, mas o sustento vem do Senhor. E você recebe o sustento buscando. Você não recebe o sustento somente porque você quer, mas quando você busca. Agora, o Pai, Ele sempre estará à espera de você, tá? Não pense que o Senhor, Ele tem prazer quando um filho se afasta. Assim como nós também,
como cristãos, membros do corpo de Cristo, não poderíamos e não devemos ter essa tranquilidade no nosso coração, sabe? O meu filho não está na casa do Senhor, mas isso não me faz clamar, não me faz chorar. O meu marido ou a minha esposa não serve ao Senhor, isso não me faz chorar aos pés do Senhor. Isso tem que nos fazer clamar ao Senhor. Isso tem que nos fazer pagar um preço pela vida de outras pessoas, para que eles voltem, para que eles estejam. A quarta lição, já terminando, é: não se engane. Não se engane. Se você, se eu, resolvemos deixar de ser um companheiro de Jesus, resolve deixar da casa do Pai, um dia, mais cedo ou mais tarde, as suas reservas vão acabar. Como assim, pastora? Eu sou filho, eu sou filha, o Senhor é o meu pai, Deus é pai, não é padrasto. Nós ouvimos muito falar isso, né? Deus é pai, não é padrasto, né? Apesar de que tem padrastos melhores que pais, não é mesmo? Né? Uma palavra que eu não gosto, mas é o que nós ouvimos falar, não é mesmo? Mas não se engane. Porque o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai dele, está lá em Lucas 15, e começa assim: o reino dos céus é semelhante a um filho que chegou ao seu pai e disse: pai, me dá a minha parte que eu estou indo embora. Ele saiu com aquilo que era de direito dele. Quando a pessoa decide abandonar o Senhor, ela sai com aquilo que ela já recebeu. O Senhor não tira dela: você não é mais filho, está aqui, você... Não, ela vai. Mas ela vai cheio. E às vezes nós olhamos para pessoas e dizemos assim: mas ele está tão bem. Parece até que está melhor do que quando estava na igreja. Na igreja vivia com a cara amarrada, hoje está lá dando pulo de alegria. Parece que ele está tão bem. Ele está gastando as reservas. Mas uma hora a reserva vai acabar. E quando a reserva acabar, daí é a hora do choro, é a hora da tristeza. A alegria vai acabar. A paz vai acabar. Por que, pastora, que você está falando isso? Você já notou quando é início de mês, você vai lá e enche todas as suas latas de mantimento? Aí você tem comida para o mês inteiro, né? O freezer de carne, mas vai acabar, porque você só está usando. Daí chega final do mês, né? Você abre assim o armário, as latas estão gritando, né? Você abre o freezer, não tem mais nada. Tudo que tinha no início não tem mais nada, acabou a reserva. E é assim com aqueles que decidem, por escolha própria, tendo sido companheiros. Hoje não quero mais, hoje eu saí, a reserva acaba. É a hora de voltar. Só que o Senhor está esperando com um coração aberto e esperando ansiosamente para que o filho que saiu volte. A outra notícia, a outra verdade é: acredite na boa notícia que teve e que tem o poder de mudar o mundo. Quando alguém chegar para você e dizer: olha, você pode voltar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Acredite, porque os discípulos não acreditaram. Lá em Marcos, onde nós lemos, diz que eles não acreditaram, a ponto de Jesus ter que se manifestar novamente. Mas nessa manhã eu quero dizer a vocês que ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já tenha recebido a notícia. Talvez as pessoas tenham falado para você: olha, vinha, volte. Né? Você que me ouve lá em casa, talvez em alguma circunstância da sua vida, às vezes a gente pensa em voltar, apenas no sentido assim de: eu estou longe do Senhor, mas voltar muitas vezes é voltar a praticar as primeiras obras. Como disse lá no livro de Apocalipse, a igreja diz assim: olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Às vezes é hora de voltar ao primeiro amor. Não é voltar apenas porque eu não sou mais. Muitas situações na nossa vida, eu passei um ano de 2021 lutando com Deus, com algo que Deus estava me dizendo: deixa, abandona. E eu dizia: Senhor, não, Senhor. Um
O quanto o Senhor poderia ter usado mais, ter falado mais, ter me alegrado mais. Se eu tivesse obedecido, eu só consegui vencer. Agora, nesse início de ano, eu disse, não, Senhor, eu entro no novo ano obedecendo a Tua voz. O que Deus está pedindo para você? O que Deus está falando para você? Deixe, pare, faça diferente. E você está lutando e dizendo, não, Senhor, eu não vou fazer como eu lutei durante um ano. Mas eu venci. Esse início de ano, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Não é pecado não, irmãos. Não se preocupe que eu não estava em pecado. Mas era algo que Deus estava me pedindo e eu dizia não. Mas eu venci, agora eu ainda entro em luta e eu digo, não, Senhor, eu não vou voltar atrás. Em nome de Jesus, eu vou te buscar para que o Senhor me dê força, me faça conseguir vencer isso. Voltar, nem sempre é voltar, porque deixou de ser um companheiro de Jesus, mas é voltar porque deixou de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, aquilo que você foi chamado para fazer. Maria Madalena foi dizer àqueles que tinham sido, mas que não eram mais. E nesta manhã talvez o Senhor esteja falando aqui com alguém, eu não sei. Olha, se Deus não estiver falando com vocês, tudo bem, porque comigo Ele falou. Se o Senhor não estiver falando e sacudindo a sua vida, tudo bem, porque comigo Ele sacudiu a minha vida. Ele me acordou de madrugada por causa dessa palavra e eu não conseguia mais dormir. E Ele foi falando, eu disse, Senhor, eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Mas Ele falou comigo. E eu tenho certeza que pelo menos há uma pessoa que o Senhor está falando. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Não deixe de voltar atrás. Não deixe de experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando a boa notícia não é ainda suficiente para você, aí Ele vem atrás. Ele vem atrás do pastor Renato e diz, pastor Renato, o negócio é assim, ó. Ele se apresentou lá em Jerusalém ainda, no mesmo dia que ele se ressuscitou, ele apresentou-se, porque eles estavam reunidos à mesa, e ele foi lá e disse, vocês são tardos em reconhecer, em crer naquilo que eu falei. Isso está lá em Marcos, na continuação. Ele se apresentou a dois que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e eles estavam tristes, dizendo, a gente pensava que era ele que ia fazer, novamente o reino de Israel. Ele se apresentou, aqueles dois, e eles voltaram correndo para Jerusalém, uma distância enorme, mas eles voltaram correndo e disseram, Jesus ressuscitou, Ele foi no caminho conosco, eu reconheci Ele quando Ele partiu o pão na minha casa. Mesmo assim os discípulos não creram. Maria Madalena tinha falado, João e Pedro tinham ido no sepulcro, os discípulos de Emaús vieram e contaram e eles não creram. Aí Jesus vem, aleluia, Ele vem e se apresenta e Ele diz, paz seja convosco. Aqueles discípulos estavam trancados, a palavra de Deus diz, com medo. Eles estavam trancados com medo e Jesus se põe ali de portas fechadas e diz, paz seja convosco, não tenham medo. Quem sabe você está trancado? Quem sabe você está preso? E nesta manhã o Senhor está olhando para a sua vida e está dizendo, paz seja convosco. Eu estou aqui, eu ressuscitei. Existe uma nova etapa, existe uma nova esperança, existe uma nova caminhada. Ele vem. Ele também se apresentou, porque Pedro uma hora diz assim, vou pescar. E os outros falaram, nós vamos também. Pedro era alguém que tinha influência, né? Lá no mar de Tiberíades. E eles já estão agora na Galileia. E Pedro diz, eu vou pescar, porque é só o que me resta fazer, né? Sabe assim, quando você tem um plano e parece que não dá certo? E você diz, bem, eu vou voltar ao que eu fazia antes, né? E Pedro fez isso. Mas Jesus disse, Pedro, um dia eu te chamei para ser pescador de homem, Pedro. E ele vai lá, e eles estão pescando a noite toda e não pescam nada aquela noite toda, a palavra de Deus diz. Só que daí Jesus estava lá na praia, e daí alguém olhou, e daí Jesus grita de lá da praia, quando eles estavam se aproximando, ei filho, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eu estou com fome. Aí um disse assim, é o Senhor. Aí Pedro, quando viu o Senhor, ele vestiu a roupa e caiu na água e foi nadando até a areia e chegou na frente. Quando eles chegaram lá, e os outros vieram depois com um barquinho, e quando eles chegaram lá, tinha peixes
em cima de um braseiro. Jesus vem atrás de você e Ele prepara alimento para a sua vida. Ele veio atrás de você, meu amado irmão. Ele tem vindo atrás de mim. Eu sei que Ele tem vindo atrás de muitos irmãos aqui e muitos que estão nos ouvindo. E Ele prepara o alimento. A palavra de Deus diz: aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Ele tem preparado alimento para a sua vida nesta manhã. Tinha peixe. O maior e melhor jejum que aqueles discípulos poderiam ter tido. Eles tiveram naquela manhã. Ninguém perguntava quem é, porque eles sabiam que era o Senhor. Ninguém perguntava. E ele disse: traz os peixes que vocês pegaram aí agora, vamos aqui compartilhar, vamos fazer um café da manhã do tipo aqui, né? E como a gente gosta de comer, né? Eles ficaram satisfeitos, felizes ali na presença do Pai. E naquele momento, Jesus pega Pedro à parte e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Ah, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, volta a fazer o que eu mandei você fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu te amo, sim. E nessa manhã, talvez o Senhor esteja olhando para a sua vida e estava dizendo assim: você me ama, Rafael? Então faz o que eu estou te mandando fazer. Talvez o Senhor, nesse fim de ano, chegou para mim e disse: Marli, você me ama como você disse que ama. Então faz o que eu estou te pedindo há um ano já. Você me ama? É a pergunta do Senhor nesta manhã. Então faça o que eu estou mandando você fazer. Não perca tempo. Jesus está às portas. Como disse a irmã, Jesus está voltando. Jesus vai voltar e pronto, ele não está voltando aos pouquinhos. Jesus está chegando aí. Jesus está às portas. A palavra do Senhor nos mostra isso. E agora, eles experimentando o maior e melhor jejum que eles podiam experimentar ali na presença do Pai. E eu fiquei pensando, ao meditar nesses textos, eu pensei: por que Jesus volta para Galileia, pastor Augusto? Por que será, né? Por que ele não ficou só em Jerusalém? Por que ele tinha que voltar para Galileia? Porque ele disse: vai que eu vou estar lá na frente de vocês. Sabe, irmão? Ele volta porque tinha um gadareno que um dia foi salvo e queria seguir Jesus rumo afora, estrada fora, e ele diz assim: não, volta e fala para a sua família o quão bom o Senhor foi com você e o que ele fez na tua vida. Havia um paralítico que foi curado lá em Cafarnaum, na Galileia, que foi mandado para a sua casa carregando o seu leito. Eles tinham que saber que aquele homem que foi crucificado lá em Jerusalém, que é cerca de 3 dias mais ou menos a caminhada a pé, lá da Galileia até Jerusalém, daí para mais, né, pastor Augusta? Eles tinham que saber que esse Jesus que libertou eles um dia, havia ressuscitado, que estava vivo. Eles tinham que saber. E o apóstolo Paulo, ele vem falando lá em 1 Coríntios 15:6, você pode ler depois, que ele apareceu aos 11, ele apareceu depois aos 10 primeiro, depois aos 11, porque Tomé não estava lá, né? Lembra da história? Tomé não estava, faltou a escola dominical aquele dia, não viu que Jesus tinha voltado. Aí, passado 8 dias, Tomé estava lá, pastor Augusta, estava lá o Tomé. Aí Jesus chega e diz: pá, seja convosco, põe aqui a tua mão, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Ele vem atrás, ele vem. Ele prometeu que não nos abandonaria nunca. Quem não abandona é quem não desiste. Ele não desiste de nós. Ele tem vindo atrás de mim, atrás de você, todos os dias. Aí ele lá no mar de Tiberíades, lá na Galileia, ele faz aquele milagre, os discípulos pescam, eles comem junto, ele chama Pedro à responsabilidade, dizendo: Pedro, não importa o que você fez ano passado, Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Nesta manhã ele está dizendo: olha, não importa se você negou, se você já foi, não é mais. O Senhor está dizendo: você me ama. Então venha fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Venha obedecer a minha voz. E em 7º lugar, ele dá uma tarefa. Ide, vocês são testemunhas, anuncie a boa notícia. Eu envio sobre vocês a promessa do Pai. Lucas capítulo 24, 46 e 49. Ide, como o pastor Renato começou nesta manhã, dizendo: nós temos uma notícia a contar. Nós temos e fazemos parte da grande comissão. Ide,
lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua escola. Ide e anuncia a notícia que pode mudar o mundo. E que o meu desejo nesta manhã, meus amados irmãos, tanto para mim quanto para você, é que nós possamos fazer parte nesta manhã deste grupo que sai anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes daquele que nos salvou, que nos libertou do pecado, que nos deu poder para vencer, que soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus, que falou a eles: fica aí em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos. Eu quero que você e eu sejamos deste grupo. E também eu quero que nós possamos deixar de ser mencionados como aqueles que um dia foram companheiros e hoje não são mais, talvez em alguma área de nossa vida, e sejamos mencionados como Silas e Paulo foram mencionados em Atos capítulo 17, depois você pode ler na sua casa, porque eles chegaram lá e Paulo foi na sinagoga e durante 3 sábados ele ficou ministrando na sinagoga e daí eles ficaram muito bravos, os judeus daquela cidade ficaram bravos e prenderam o dono da casa que tinha hospedado Paulo e Silas, e eles falam uma coisa que eu achei maravilhosa assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que o mundo olhe para a sua vida, para a igreja do Nazareno Ágape, e diga assim: esses que transtornaram São José chegaram também aqui. Que nós possamos chegar em muitos lugares, que você possa chegar em muitos lugares levando a notícia que pode mudar o mundo. Que nesta manhã assumamos um compromisso com o Senhor. Senhor, eu não quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte do grupo que permanecerá contigo em qualquer circunstância, amém? Vamos ouvir esse louvor e logo em seguida nós estaremos orando. Você pode se colocar de pé e deixe que o Senhor trabalhe no seu coração. Se você desejar, o altar está aberto enquanto você ouve a canção. Você não precisa cantar, mas você pode chegar ao altar e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo, irmãos, eu já estou aqui, eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. Aleluia! Nada pesquei. Oh, aleluia! Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Senhor! Decidida a largar tudo, Senhor, e parar. Não nos deixe parar, Senhor. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Por suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu te honrar. Aleluia! Aleluia! Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Amanheceu, Não pescou nada? pesquei. Pode vir. Parecia Senhor quer renovar você nesta ser manhã. apenas mais um dia como qualquer outro. Senhor quer renovar a aliança contigo. Se fosses desanimado, Está desanimado? decidida, larga tudo e parar. Muda a decisão. Aleluia! Deus conhece tua estrutura. Ele sabe. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Pode vir. não pare. O Senhor quer te renovar nesta manhã. Olha tuas lágrimas e mandou a te Aleluia! Pegue o que Ele te entregou Aleluia! e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem
toca teus filhos. Renova força, adestra as mãos, faz eles segurarem a rede da maneira correta e lançar no lugar correto. Senhor, fortalece teus filhos nesta manhã. Senhor, tu que conheces a estrutura de cada um, tu que conheces as dificuldades. Senhor, venha nesta manhã fortalecer o teu povo. Fortalece a minha vida. Fortalece, Senhor, cada irmão que aqui está. Senhor amado, faz-nos permanecer, Senhor. Faz-nos, Senhor amado, não te deixar, independente de circunstâncias, de lutas, Senhor amado, pelas quais passemos. Pai amado, mas nos ajuda a ir levar esta notícia que muda o mundo, esta notícia que mudou a minha vida, que mudou a vida dos meus irmãos. Faze-nos ir levar essa notícia, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor muda histórias. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã. Aleluia. Amém.